Pessoal, estamos aqui então no SofaCast com Wilden Algair, Conversas que Transformam. Esse é o terceiro episódio. Eu tenho a satisfação de apresentar para vocês um líder, eu diria, na área de educação no Brasil, um pensador sistêmico, uma pessoa que tem uma densidade, uma bagagem intelectual com mais de 40 anos de docência na área acadêmica, né? Que envolveu tanto teoria de comunicação, negociação internacional, relações públicas e negociação, como vários outros elementos aí de pesquisa. E hoje o Jacques está trabalhando muito mais na área de literatura, de escrita, né? Colocando em prática. Eu acho que, Jacques, também a tua voz, né? Tá trazendo muito mais de temas que estavam aí guardados na gaveta, né? Há muito tempo. Eu queria que tu se apresentasse rapidamente para o nosso público, né? Primeiro eu quero agradecer o teu convite, que é um prazer enorme. Eu quero dizer aos telespectadores que a Ildiv sempre foi uma pessoa com a qual eu convivi com enorme satisfação. Ela foi minha aluna, muitos anos atrás. Isso. E foi uma das pessoas mais interessantes, inteligentes, que eu tive na minha docência na universidade. Eu trabalhei na universidade 40 anos, ao todo eu tive 55 anos de docência. 55 anos. Mas não na universidade, incluindo outras instituições. Uau! Então, E o que te levou para estar na área acadêmica, Jacques, lá no iniciozinho? É uma história assim, eu trabalhava como jornalista e um belo dia apareceu em cima de uma mesa no Correio do Povo, onde eu trabalhava, um papelzinho escrito que estava abertas as inscrições para uma bolsa de estudos. Opa! Nos Estados Unidos. Eu peguei o papelzinho e fui para o meu canto e me inscrevi no tal do... Mandei os documentos e tal. E um belo dia, 11 horas da noite, o editor internacional do Correio do Povo me ligou para minha casa dizendo que ele tinha recebido um despacho, acho que era da UPI na época, mostrando a lista dos escolhidos. Uau! Era uma bolsa oferecida pela Inter-American Press Association e a Fundação New York Times, e que eu tinha sido escolhido para essa bolsa, né? Foi uma alegria muito grande. Você já era casado com a Ellen? Eu já era casado, já tinha filhos, né? Sim, gente, só para eu apresentei o Jacques pela área intelectual e profissional dele, mas ele é pai da Lina, que é sexóloga, licença, né? Sexóloga. Pai do Yaniv, né? Exato. Que hoje, enfim, que é engenheiro de produtos, designer de produtos, Design né? de produtos. E hoje mora, na verdade, em Israel, Tel Aviv. Tel Aviv. Desculpa, então só para dar esse adendo, porque Certo. assim, o Jacques, gente, ele é o que é muito por causa da Ellen, né, Jacques? Muito. A Ellen é uma pessoa que me ajudou em muitos aspectos, né? Me deu estabilidade, me deu carinho. E, enfim, acho que eu não poderia ter tido a vida que eu tive sem o apoio e a presença dela, né? Bom, depois dessa jornada que eu fiz com a família, porque eu sempre levo a família, né? Foi a primeira vez que eu tinha ido aos Estados Unidos. As coisas começaram a acontecer. Eu retornei e me apresentei aqui como candidato a professor. Já era professora de escola na época. Aqui na FAMECOS abriu uma vaga, eles me chamaram e comecei a minha jornada aqui na universidade, que foi evoluindo. Aí, 2 anos depois, ganhei uma nova bolsa, voltei aos Estados Unidos para fazer mestrado, e depois fiz doutorado, e depois fiz pós-doutorado, e assim que as coisas acontecem. Pouco a pouco a gente vai construindo uma jornada pessoal, profissional, e eu já tinha, digamos assim, uma vocação natural minha do gosto pelo estudo. Eu sempre fui uma pessoa focada. E os americanos foram grandes... Tu se inspirou muito também em sociólogos, filósofos, historiadores, jornalistas americanos. A escola americana, no teu caso, esse processo de aculturamento por morar nos Estados Unidos, foi fundamental para a FAMECOS depois? Eu acho que essa avaliação, digamos assim, a universidade teria que fazer, né, e teria que dizer, mas eu me esforcei pelo menos em ser útil, né? Eu desempenhei vários papéis aqui na universidade. Inicialmente eu era um professor horista com
disciplinas, digamos assim, profissionalizantes. Pouco a pouco, pela minha forma de ser, pelos meus interesses, eu fui, digamos assim, me direcionando, ou fui sendo direcionado para a área mais teórica, né? Que envolvia vários assuntos, e pouco a pouco fui me desligando dessa tarefa que é importante também, da formação técnica do estudante. Né? A minha tarefa mais decisiva e mais prolongada foi construir profissionais com uma bagagem cultural, digamos assim, mais sólida. Esse foi o meu papel principal aqui da universidade. E Jacques, e pensando um pouco nessa mudança, né, do que é a mídia hoje, eu queria que a gente conversou até em off sobre isso antes do bate-papo aqui, né? Enfim, até conversei com o Álvaro antes de você chegar sobre isso. Como você vê a presença, por exemplo, desses autores, o Marshall McLuhan, né, hoje na questão toda desse excesso de gurus na internet, né? Onde estão os intelectuais com essa questão de transbordar de opinião dos gurus, das fórmulas mágicas? Como que você, como um profissional que trabalha muito com teoria, vê isso? Aonde que está o lugar dos intelectuais nesse mundo de excessos e também desses gurus que têm fórmula mágica para tudo? São dois assuntos, tu referiste dois assuntos importantes, mas que não estão bem relacionados. O Marshall McLuhan, o primeiro assunto foi o Marshall McLuhan. Isso. Que foi um teórico dos anos 60, ele foi o grande autor, pensador da emergência da era da televisão. Isso. Virou uma espécie assim, de showman, né, da mídia da época, porque ele começou a fazer teoria sobre o mundo que estava surgindo com o aparecimento dessa mídia audiovisual que realmente transformou o mundo, né? Há quem diga, por exemplo, que o mundo é antes da televisão e depois da televisão. Isso, o primeiro foi o rádio, então. Ele estava interessado não só na televisão, mas ele estava interessado nas tecnologias de comunicação em geral. Claro que o foco principal dele foi a televisão, porque é o tempo que ele vivia, ele estava observando isso. Então ele construiu uma teoria que a gente poderia chamar ela de teoria tecnológica, o papel que a tecnologia desempenha na vida das pessoas. E num certo momento da carreira dele, ele caiu em descrédito. Eu me lembro quando eu estava estudando nos Estados Unidos, a professora da universidade que dava teoria da comunicação chegava a desprezar o McLuhan porque ele não foi um autor, um pesquisador quantitativo, ele não foi estatístico, ele não foi um autor empírico. Ele, que poderia chamar, era um autor que especulava, que pensava como um filósofo da comunicação. Um observador da realidade. E isso nunca caiu muito ao gosto do sabor preferencial da escola americana. Os americanos são empíricos. Outro tem dados, e dos dados pode inferir resultados, ou a teoria não vale nada. Né? Então, naquela época, depois do aparecimento dele, da fama que ele adquiriu, ele caiu um pouco de descrédito, os professores não valorizavam muito, mas com o passar dos anos, em função das mudanças que começaram a ocorrer nas tecnologias de comunicação, ele renasceu, digamos assim, das cinzas. O que ele previu, o que ele afirmou, o que ele pensou sobre tecnologia tornou-se um fato empiricamente verificável, né? E ele, então, começou a se tornar novamente uma referência nos estudos de tecnologia e de comunicação. Ao contrário do que as pessoas pensam, ele não era um autor fascinado por tecnologia, ao contrário, ele era um autor nostálgico da infância dele, que era uma infância que vivia no interior do Canadá, e ele lamentava, de certa maneira, as mudanças que estavam ocorrendo, porque ele observou com razão de que a tecnologia muda de forma invisível o cotidiano das pessoas, e as pessoas
vão se adaptando às transformações e quando elas se dão conta, elas observam que a vida delas mudou por completo e não há volta atrás. Então há uma certa nostalgia. As pessoas costumam dizer, meus tempos, na minha infância que era bom, no passado que era legal. Então há uma certa nostalgia que todo mundo acalenta, né? Porque hoje em dia as modificações são tão intensas, tão cotidianas, que o mundo vai se transformando tão rapidamente, as pessoas ficam atormentadas pelo analfabetismo tecnológico que elas observam em si, são obrigadas a aprender a manusear com mouse, com aplicativos, com telefone celular. Todo dia eu aprendo uma coisa nova que eu não sabia que existia. Nesse caso, os meus professores são os meus netos, né? Porque a nova geração... A nova geração já nasceu no ambiente digital e eu, repentinamente, em 84, me tornei um analfabeto tecnológico. Eu digo 84, foi o período que eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez. Foi fazer teu mestrado. 86, e fui obrigado a aprender a manusear com computador, que eu não sabia. E eu me lembro que eu chegava a gemer de mal-estar, porque eu tinha dificuldade de conversar com a máquina. E a internet chegou no Brasil, mas a internet mesmo chegou no Brasil em 90, né? 92. Era da década de 90. Mas no caso, o computador, né? Simplesmente digitar, comunicar com a máquina pelo mouse. E nada disso eu sabia, nada disso. Eu trabalhava em escola, naquela época as escolas começaram a se perguntar, mas o que eu vou fazer com esse equipamento? Ninguém sabia o que fazer com esse equipamento. Meu pai. Hoje em dia, eu me lembro que havia uma revolta entre os professores, porque eles imaginavam que os computadores iriam substituir a sua tarefa. E quando o Fernando Henrique Cardoso decidiu fazer o governo pagar 2.000 computadores para colocar nas escolas, houve uma revolta política, que achavam que aquilo era um desperdício de dinheiro. Então as pessoas não compreendem bem o que vai acontecer, né? E muitos simplesmente resistem às mudanças, né? Claro, nem toda mudança é positiva, tem mudanças que são hostis, são nocivas, mas isso a gente sabe com a experiência, a gente não consegue antecipar os efeitos colaterais que toda a tecnologia produz. Certamente a televisão gerou uma série de modificações, mudou o horário da rotina das famílias, mudou os hábitos de consumo, mudou... A compra de mídia, né? Até a questão do ponto de vista da mídia, né? Mudou o campo da publicidade, enfim, foi uma mudança sistêmica, completamente. A mesma coisa está acontecendo com a internet. E a gente só consegue avaliar isso quando isso nos falta. A mesma coisa que a luz elétrica, né? Que é a tecnologia que fundamentou, deu base à era da modernidade. Não haveria modernidade sem internet, sem a luz elétrica. A gente só valoriza a luz elétrica quando ela falta. Sim. Quando ela está em operação, ela é como o ar que a gente respira. A gente não se dá conta que a gente precisa daquilo para viver. Isso também acontece com outras tecnologias. Hoje a gente observa uma síndrome quando a internet cai, né? As pessoas chegam a ter ataques de nervosismo. Me lembro que na FAMEC, quando o sistema caía, os professores não podiam dar aula, os alunos não podiam acessar os seus sites. Era um nervosismo social inacreditável, né? Porque o grau de dependência que as pessoas criavam, aprendiam a viver com aquilo era uma espécie de prótese do corpo. Uma fobia. Uhum. E o próprio McLuhan dizia que as tecnologias são uma extensão do corpo, né? Esse foi um insight literário que ele teve. Mas hoje em dia a gente percebe isso, por exemplo, quando a gente esquece o telefone celular em casa. É um drama. Drama. E Jacques, e nesse sentido, assim, dele ter escrito esse livro Global Village, até não peguei exatamente quando, mas foi uma das principais obras dele, né? Sim, essa Vila Global, né? Eu me lembro que nas aulas de teoria das relações públicas e negociação internacional, você falava muito isso, que assim, que a comunicação e principalmente você falava assim, que a comunicação, os dados, né, seriam um novo petróleo, né? Já naquela época você falava isso lá em 2004, 2005, e você falava também assim que a linguagem, né, a questão toda da linguagem e até da comunicação ser um combustível social,
né? Hoje, você acha que nessa questão de aplicativos, né? Por exemplo, Instagram, o próprio YouTube, o TikTok, essas vilas globais, a gente pode considerar que elas são resumidas a essas mídias de circulação, de rede, de pessoas, de gestão gratuita de entretenimento? Você vê que, porque eu acho que tem um certo aspecto de emburrecimento da população, né? A TV, eu não sei se foi dessa maneira o olhar, né? Que esse salto quântico foi feito. Hoje eu sinto, né? Enfim, que tá tudo muito gratuito, muito rápido, né? Como você vê isso, assim, pela visão sua, mas também do McLuhan, nessa questão desses pontos de encontro, né? Das pessoas no Instagram. Você vai num restaurante, a primeira coisa que você pede hoje na nossa geração é: qual é o Instagram desse espaço? Ah, eu vou postar a foto do meu prato no Instagram. Todo mundo se encontra lá. Eu tô na tua frente, mas eu vou me encontrar contigo no Instagram, né? Ou no LinkedIn. Como que você vê isso do ponto de vista tecnológico, mas também social, né? Enfim, um pouco da tua visão. Na verdade, o que as pessoas querem é o máximo de benefício com o mínimo de esforço. Esse é o cálculo emocional, cognitivo, natural, que todos fazem. Sempre fizeram isso, né? E as tecnologias são absorvidas na medida que elas oferecem uma vantagem relativa. É por isso que elas são consumidas. Então, onde há uma vantagem relativa, não há como de não desfrutar daquela vantagem. Então, surgiu agora a inteligência artificial. Não há como evitar que as pessoas, em todas as áreas de atividades, desfrutem da vantagem relativa que a inteligência artificial oferece. Bloquear esse desfrute é algo artificial, não tem como. Claro que houve, ao longo da história, revoltas populares contra as inovações. A mais famosa delas é a revolta dos luditas, os artesãos no século XIX, que lutaram contra a Revolução Industrial que estava iniciando, porque isso ameaçava o trabalho artesanal, os empregos artesanais, que eles estavam acostumados a desfrutar. Em outros lugares houve revolta contra as ferrovias. Uhum. Houve sabotagem de linhas férreas. No Brasil, principalmente na Transamazônica, eu vi um filme muito bom sobre isso. Então houve sabotagem, na Inglaterra houve sabotagem, nos Estados Unidos também houve sabotagem contra as linhas férreas, porque uma nova tecnologia desmonta o mundo antigo. Mas isso em relação, por exemplo, você mencionou antes o Correio do Povo no New York Times, né? Como que o senhor vê... tudo bem, a gente já fala há muito tempo da mídia do digital, da internet, do decair gradual da mídia impressa, né, do jornal impresso, enfim. Mas a confiabilidade e a ética, e aí a gente vai depois, logo falar do livro Dilemas, né? Como que o senhor vê, professor Jacques, a questão toda de quando todo mundo tem uma opinião, aonde eu busco referências? Aonde eu busco construir identidade a partir de tantos dilemas sociais e éticos, né? Porque se tem uma gama à disposição gratuita de opiniões e informação, que é o caso das redes sociais, né? Uma vez meu pai falava, né? Ele ligava de manhã, eu criança, me lembro, né? Ele assistia os Guerrilheiros da Notícia. Não sei se o senhor lembra, né? Um programa muito famoso, né? E todo mundo baseava, minha família pelo menos, né? Se baseava as questões médicas num médico que dava ali, né? Orientações sobre saúde mental, física, enfim. Então esses porta-vozes hoje se multiplicaram com as redes sociais. Como o senhor vê isso, esses dilemas entre buscar opinião, credibilidade, ética? As pessoas geralmente buscam opiniões de fontes que confirmam as suas crenças. Isso é que nós chamamos de bolhas. As bolhas são confrarias de pessoas que sentem e pensam razoavelmente a mesma coisa. Geralmente as pessoas evitam conviver com pessoas, com fontes que dizem o que elas não pensam. Porque essas pessoas produzem um dilema, produzem uma ansiedade existencial, produzem
o que a gente chama de dissonância. Uma dissonância. A dissonância, ela é sofrimento. Então, para tu te expor ao que tu não pensa, ou é resultado de uma crise profunda, porque na crise profunda as crenças já não funcionam mais, tu é obrigado a buscar uma outra fonte. Geralmente o que as pessoas fazem é se cercar de pessoas parecidas consigo. No fundo, elas sonham se multiplicar, se elas pudessem, elas se multiplicariam, elas se namorariam, se diriam para si mesmas, I love me. I love me, yes. Né? Mas, boa, esse ponto eu queria falar, que a gente, na teoria de comunicação, tu tem sempre um emissor e um receptor. Nós estamos com excessos de emissores, né? Excesso. Mas as pessoas não acessam todos os emissores. As pessoas buscam referências capazes de satisfazer o seu ego, os seus pensamentos, as suas ideias. O que nós chamamos de redes sociais são redes homogêneas, né? São redes homogêneas. Confrarias, as virtuais, são inúmeras. As pessoas andam em blocos, né? Em blocos de homogeneidade. Então, é por isso que às vezes há uma polarização social. É um grupo contra o outro, né? Não há verdadeiramente o que a gente chama de diálogo. A predisposição ao diálogo é saber ouvir, não é saber falar. E as pessoas falam mais do que ouvem. No fundo, elas gostam de se ouvir. Então, esse é um dos dilemas que está tratado no meu livro, né, da sociedade contemporânea. As redes sociais reúnem pessoas em blocos mais ou menos compactos. Claro que existe sempre um ator dentro da rede social que faz a ponte com outro grupo. Esses são o que chamamos os marginais. Né? Os marginais, a função do marginal é estar na margem do sistema. Então, um marginal se conecta com outro marginal, então a força dos laços fracos é essa, é colocar grupos dissonantes em contato. A força dos laços fortes é dar um espírito de corpo, um grito de guerra que todo mundo se anima. Mas existe sempre na sociedade, para nossa sorte, alguém que tem uma predisposição a conversar com o outro, né? Não é um contato, não é um elo muito vigoroso, mas é assim que a inovação, né, e as ideias se difundem na sociedade. Então, essa é uma reflexão que muitos autores fazem sobre o que nós chamamos de teoria dos sistemas, como é que os sistemas entram em contato uns com os outros. E dessa questão toda, eu queria também falar um pouquinho, né? O senhor lançou em janeiro, certo? Desse ano 2026, com a Alta Books e a editora 70, né? A Alta Books, gente, é uma editora de muito prestígio no Brasil, né? Até fora do Brasil, com vários livros publicados de autores em ciência, tecnologia, espiritualidade. Publicaram, então, o teu primeiro livro, Dilemas e Verdades, né? Não é o primeiro livro. É o terceiro livro. Eu já publiquei 22 livros. Com autoria principal, coautor? Não, a autoria é minha, 22 livros. Então, esse é um dos 22, né? Mas eu sinto que os últimos livros, eles estão mais... O que aconteceu é que quando eu saí da universidade, né, eu assumi tomei uma decisão de transformar a minha atividade em escritura, não literatura, como tu disseste. É um outro avatar teu, talvez, Jackson. É um dos temas que eu estou estudando. Eu estou estudando agora o tema do testa de ferro, uma teoria sobre testa de ferro. Opa! O que eu chamo Quem Manda Se Esconde, é o subtítulo do livro que eu estou escrevendo. Quem Manda Se Esconde. Testa de ferro. Sabe que tem muito a ver com o que um professor lá em Oxford falava, Dr. Rafael Ramírez, ele é mexicano, se não me engano. E ele trabalhou na empresa Shell durante mais de 20 anos, então ele que fazia as análises de cenário da Shell, questão econômica, uso de recursos ecossistêmicos e tal. E ele me falou uma vez que eu fui discutir uma ideia sobre um workshop, exatamente o que o senhor falou. Hilden, os tubarões não vão para workshops. Eles estão escondidos. Estão escondidos. E achar os decisores. Mas isso não é coisa nova. Por exemplo, nos tempos antigos, quem tinha esse poder eram os eunucos. Os eunucos? Os eunucos, que
quem realmente administrava na China, no Império Sim. Islâmico, em outros lugares, quem administrava a atividade governamental. Então, Os imperadores só tinham um poder simbólico, mas não um poder administrativo. Então, é uma dissociação entre quem faz, quem manda e quem aparenta mandar. e quem o senhor acha que são os eunucos no Brasil hoje? Não, no mundo todo, Tem. né? Onde que estão quem está fazendo a diferença? São o que nós chamamos a figura do assessor. Ah. Tem vários nomes, tem vários nomes para isso. A camarilha, estado profundo, testa de ferro e a figura mais, digamos, mais conhecida é o famoso assessor. O teste de ferro, essa expressão, ela veio da onde? Esse é expressão... um termo que apareceu ao longo da história, inicialmente porque os romanos, quando lutavam contra os inimigos, eles faziam uma espécie de tronco de árvore para bater nas portas das grandes fortalezas. E eles botavam na ponta do tronco uma testa de ferro para ser mais forte. Então, com isso, eles arrombavam a porta. Essa é uma das origens do termo testa de ferro. Testa de ferro é um termo que se usa na política, na sociologia, que dissocia quem aparenta mandar e quem manda e se esconde. E nesse teu livro, Dilemas e Verdades, tu retrata alguns casos Eu reais? retrato cerca de 20 dilemas contemporâneos. 20 dilemas. 20 dilemas. Podia falar um pouquinho mais sobre eles, assim, e como eles têm a ver com hoje, com até mídia e comunicação e comportamento? Tem vários dilemas que... Essas obras todas são resultado de minhocas que eu acalentei ao longo do tempo e não tinha tempo para colocar no papel para estudar. E, digamos assim, a minha aposentadoria me permitiu fazer um acerto de contas comigo mesmo. E eu resolvi, então, tratar dessas obras. Né? Eu tenho outras obras que estão prestes a sair. Quando tu fala 22 livros, mas daí a maioria desses livros são sobre teoria de comunicação, linguagem? Não, eu sou um autor hifenizado. Eu sou um hífen. Eu sou o que a gente chama hoje, eu usava a palavra hifenizado, hoje a gente chama isso de multidisciplinar. A minha formação ela é multidisciplinar, porque eu me graduei em História, estudei Economia, depois estudei Comunicação, mas na verdade eu me interesso por tudo ou quase tudo, né? E quando eu não sei, que é um grande prazer que eu tenho, quando eu descubro uma coisa que eu não sei, né? Jacques, eu queria falar um pouquinho desses dilemas da sociedade. Uma das minhas referências na área de segurança cibernética, conflito, paz, ele coined, eu não sei como se diz essa referência dessa palavra em português, né? Mas ele sugeriu que um dos termos que nós estaríamos vivendo muito nas próximas décadas é esse sentimento de unpeace, falta de paz, né? Não só em virtude dessas guerras silenciosas e visíveis também, invisíveis e visíveis que nós estamos tendo, né? Mas também desse sentimento das guerras digitais, dos vários tipos de guerra e de sentimento de falta de paz que nós temos hoje na sociedade, né? E assim como você também, ele tem uma formação em relações internacionais, entende um pouco de tudo, né? Mas nesses 20 dilemas que você estudou, tá? Esses dilemas, eles têm também essa questão individual, ética do ser humano que transborda no coletivo? O dilema, o que é um dilema? O dilema são alternativas. Não existe só dilema, existem trilemas, existem quatrilemas, existem pentalemas, existem N lemas. Meu pai. Então, às vezes, as decisões que a gente tem que tomar não se resumem a duas alternativas. Geralmente são duas, no máximo três, mas, do ponto de vista da lógica, tu pode especular com várias alternativas de solução. Todo dilema cria na pessoa angústia, porque tu não sabe bem para onde ir, para a direita ou para a esquerda. Tu tem que tomar uma decisão, e a decisão que tu toma é abrir mão de alguma coisa. A própria escolha de um parceiro, por exemplo. Escolher uma parceira ou um parceiro
entre milhares de alternativas. E nós conversamos sobre isso já também, né, Jacques? Nas nossas reuniões confidenciais, né? Eu sou psicólogo amador da Ilden, né? Mas isso é só um exemplo do cotidiano. O cotidiano oferece inúmeras situações de incerteza, e a incerteza gera ansiedade, e a ansiedade gera angústia. E quando tu resolve, toma uma decisão, tu assume os riscos e as possibilidades a alternativa que tu escolheu. Então, existem muitos autores que pesquisam sobre essa temática. A teoria dos jogos é uma delas, a mais famosa, talvez. O que fazer quando tu não tem certeza do caminho? A escolha profissional de um jovem que deixa a escola quando termina o ensino médio, né? É um período profundamente ansiogênico. Porque a quantidade de decisões que o jovem tem que tomar, e acompanhado da ansiedade dos pais, que envolve o jovem, produz fenômenos psíquicos dramáticos, né? A gente sabe que o grau de depressão, às vezes até de suicídio, altíssimo. É altíssimo nessa faixa etária. Então, a vida do adolescente é um tormento que só se resolve com o passar do tempo. Não? As pessoas, a gente tem que dizer para o jovem, a gente tenta, pode estar errado, a gente tem que voltar para trás, depois a gente faz outra coisa. E às vezes os pais são mais ansiosos, geralmente, eu digo isso por experiência de escola, os pais são mais ansiosos que os próprios filhos, né? E Jacques, uma das coisas que eu vejo muito trabalhando com transições, né? Eu não cheguei a me especializar nisso, mas atendo pelo menos umas 3 pessoas por semana que estão em transições de carreira. E não são só transições de carreira, são transições de vida também. E aí eu vejo tanto uma questão do laissez-faire, né, daquela política do laissez-faire, eu espero aqui a empresa decidir o que fazer comigo. Então, às vezes, o aluno, o ser humano, o profissional, o cliente, ele tem uma postura muito mais passiva, porque ele depende daquela da grana para poder viver bem, né? Então, assim, ele se sente perante aquele sistema, já que você falou de teoria de sistemas, teoria dos jogos, né? Uma peça. Então, se ele tiver autonomia, ele até pode se mover, mas ele não sabe o que ele vai encontrar depois. Então, ele não se move por causa disso, né? Os incentivos... E aí, teoria dos jogos de novo, né? Os incentivos para ele se mover não são adequados naquele momento. E eu vejo um outro movimento muito grande, principalmente hoje na academia, de incentivar o empreendedorismo, né? Aonde o cara ele vai errar, ele vai aprender, ele vai fazer a transição na marra mesmo. Ele vai abrir um negócio, enfim. E aí, claro, se tu for ver o sistema europeu, mais até o norte-americano, os incentivos para empreender, para iniciar um negócio próprio, para poder criar algo próprio, em termos de gestão financeira, recursos são mais ágeis, né? No Brasil ainda eu vejo as pessoas ainda... eu vejo por mim isso, né? Poucos recursos financeiros para poder crescer, né? Então, tem uma política muito de esperar que o sistema esteja pronto para eu começar. Né? Esperar é uma alternativa, né? Esperar é uma alternativa. Há sociedades que estimulam o empreendedorismo. E o empreendedorismo não é uma concepção que foi estimulada no Brasil, né? Porque não foi, né? Não, nós somos uma sociedade muito acostumada à ideia de que o Estado deve nos proteger, então, que o Estado tem que nos dar, nós temos direitos, né? E quando tu fica assim com uma posição de carrapato, tem que te fixar num corpo e sugar aquele corpo o máximo que tu pode, a sociedade não empreende, ela não cria iniciativa, inovação. Então, a inovação ela é decorrência de uma visão capitalista da sociedade. O mundo é competitivo, a sociedade é aberta, as pessoas são o que fazem, se elas não fizerem nada, elas não serão nada. E como houve e há ainda um mal-estar em relação a essa visão de sociedade aberta, que as pessoas dependem de si próprias para se moverem e que alguém tem que apoiá-las obrigatoriamente
E nós temos hoje uma quantidade enorme de apoio estatal, né, Bolsa Família, e Bolsa aquilo, e isso e aquilo. O empreendedorismo ela não floresce, né? Então, nós temos que nos libertar um pouco dessa ideia do grande pai. Um grande pai sempre que está nos observando, irá nos acolher em algum momento. Claro que nem todas as pessoas caem nessa armadilha, e isso depende muito da estrutura cultural da pessoa, de onde ela vem, quem cerca, a comunidade que ela vive, quais são os valores daquela comunidade. Então a gente pode também falar que esses dilemas eles podem ser geopolíticos, porque é onde eu tenho, na verdade, mais risco positivo para empreender, acesso a finanças, pais, familiares menos ansiosos, né? Uma base estrutural e acadêmica mais forte, eu me jogo naquilo, né? Enquanto quando eu não tenho isso, eu não tenho referências, né? Então, tem até a Mas questão do veja bem, território tu pega, influencia por muito, né? exemplo, os imigrantes que vieram para o Brasil, especialmente aqui para o Rio Grande do Sul. Sim. A tua comunidade, inclusive. Italianos, alemães, poloneses, japoneses. A tua comunidade, Bento Gonçalves, é uma comunidade descendente de imigrantes. Eles não ficaram esperando que chegasse um Salvador, né? Ou eles trabalhavam, inventavam, muito. Se viravam. 150 anos da imigração italiana esse ano, o ano passado. Então, não é só com os italianos, e assim foi no mundo todo. Então, essas comunidades floresceram, todas elas floresceram. Não é só no Brasil, é no mundo todo assim. Tinham que se virar, tinham que fazer alguma coisa para sobreviver, né? E Jacques, me diz assim, hoje, né, a gente tem uma retórica aqui. Quando você fala, eu quero depois que você conte também um pouquinho sobre geopolítica emocional, né? Você falou já sobre teste de ferro. Nós discutimos lá no shopping sobre um pouco das tuas obras, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre identidade. Por quê? Quando você está acostumado, né, a dar aulas, a ser referenciado, e as pessoas mandavam e-mail para o professor Jacques Weinberg, da PUC e tal, como foi para ti, ao longo do teu fechamento de ciclo aqui na Famecos, né, e sim, se reassociar contigo mesmo para começar a escrever, para começar a produzir, para começar a botar a mão na massa no que tu acreditava que era teu, de verdade, e tava lá, às vezes, em não movimento, né? Como que tu foi esse processo teu de reapropriação do teu eu para tu voltar a escrever, enfim? Na verdade, eu sempre produzi muito. Os meus colegas aqui da PUC, eles podem dar esse testemunho. Além das aulas que eu dava, os alunos pensavam que era tudo que eu fazia, na verdade, eu chegava cedo, saía tarde, e sempre produzi. Então, não foi uma coisa inesperada na minha vida. Eu simplesmente dei continuidade ao que eu já fazia. De uma certa maneira, a minha saída da PUC ela não foi uma surpresa, né? Porque tudo tem um fim, e eu já estava bem estruturado para essa passagem. Essa mudança. E eu já tinha, digamos assim, amadurecido a ideia de que eu daria ênfase ao que eu talvez mais gostasse. Eu sempre gostei da aula, né? Teve que trocar a poltrona em casa, Eu fazer troquei a algumas poltrona, mudanças. inclusive estou sofrendo de problemas da coluna, porque às vezes eu passo da minha casa 8 a 9 horas por dia sentado. Você me falou. Então eu já tive vários problemas físicos, faço ginástica para poder melhorar, mas eu passo muitas horas sentado, né? Porque eu tenho um prazer enorme em descobrir o que eu não sei, né? Uma coisa me dá descobrir um assunto que eu não sei, eu mergulho naquele assunto, aquele assunto me acompanha de noite. E tu não sente falta da troca, assim, com outros intelectuais, com os alunos? Como sim, tem sido isso é importante, né? Então, esse isolamento relativo que a gente tem na aposentadoria é um fato da vida, né? Eu procuro, talvez a minha esposa disse que eu deveria procurar mais, mas eu procuro, na medida do possível, interagir. Mas realmente diminuiu bastante a interação, né? Então, a interação que eu faço hoje é através dos livros, né? Eventualmente, sou convidado para dar uma palestra aqui, outra palestra lá, mas não é a docência.
A docência é uma coisa muito... As pessoas às vezes não avaliam o papel de um professor. É uma coisa muito cansativa, muito estressante. Muito. E os alunos se abrem muito também. Eles querem que você... Eu, Isso é uma coisa que a inteligência artificial não faz, né, Jacques? Mas você reconhece no olho do aluno se a coisa não está bem, se a coisa podia estar eu sempre melhor. olhei para os olhos dos alunos, né? É. E a gente sabe Eu que me lembro disso. sempre os olhos dos alunos são reveladores. É por isso que os agentes de segurança usam óculos escuros, né? Ah, é? Claro, eles não podem, através dos olhos, eles dizem se estão com medo, se não estão com medo. Então, eles têm que esconder as emoções que eles estão sentindo, para não se revelarem, né? Quando tu quer seduzir alguém, tu olha para os olhos do candidato, ao teu amor, né? Ele logo diz nos olhos se está apaixonado, se não está gostando de ti, né? Então, os olhos são decisivos, né, na comunicação humana. Então, os agentes secretos, o guarda-costas, todos eles usam maneiras de se esconder através dos óculos escuros. Todos eles usam óculos escuros, né? Mas, como professor, eu sempre olhei para os olhos dos alunos e a gente percebe, assim, entre 30 alunos, quais são os 5 ou 6 que estão desfrutando realmente bastante do encontro. Tem alguns que estão dormindo acordados, não estão muito interessados. Então, os olhos são reveladores. E daí, então, só para voltar um pouquinho do tópico de identidade, né? Então, foi crucial para ti esse processo de pré-preparação, para iniciar esse processo de densidade, de escrita. Os temas foram aparecendo para ti? Como tu começou Tá, eu quero escrever um livro, né? Como foi esse processo de imersão em ti mesmo para poder, enfim, trazer as obras da vida, tanto conteúdo, tanta coisa que... Na medida que tu estuda, tu descobre que tu sabe pouco, né? Sim. Muito pouco. E aí surgem perguntas. E as perguntas, na pesquisa, a pergunta é mais importante do que a resposta, né? E, como eu sou um cara cheio de perguntas, cheio de minhocas na cabeça, eu escrever para mim é uma espécie de terapia. Eu faço um acerto de contas com a minha ignorância, né? E eu acho que é assim com todo mundo, né? A gente encontra um objeto, o objeto começa a ser estudado, a gente escreve alguma coisa, aquilo aos poucos vai crescendo, vai tomando uma dimensão maior, vai observando, eu chego a sonhar com os assuntos que eu penso. Geralmente eu tenho insights maravilhosos dormindo, já cheguei a acordar para anotar. Tem fases do sono que são, geralmente é o momento que tu adormece e que tu acorda. Existe uma teoria para essa teoria do sono, tem uma teoria... Do sono, teoria do sono. Tem uma teoria do sono, a teoria do descanso, na verdade. Né? Rest, chama-se Rest Theory, a teoria do descanso, né? Por isso que, às vezes, as pessoas têm que parar, circular, quando estão não querendo fazer nada, né? E, de repente, aparece na tua mente uma ideia genial que tu não... Tu tem que te libertar um pouco do que tu está fazendo, pensar em outra coisa. No MBA em Oxford tinha uma teoria que era a teoria Pomodoro, não sei se você ouviu falar. Não. Que é 80-20-20, se não me engano. É que a cada 20 minutos tu para, então tem uma atividade de escrita, aí tu para, levanta, toma um copo de água e retorna para aquilo. Para dar esse espaço em branco para poder retomar a ideia com outra frescura. Às vezes é bom até tirar uma soneca. Né? 20 minutos. Coisa que eu gosto de fazer, porque o sono para mim não é só restaurador, é um momento em que o eu conversa com mim, né? E é um momento maravilhoso. Então eu saio, quando eu acordo, eu tô uma bala, tô um foguete, né? Então é assim que as coisas vão surgindo. Eu termino um assunto e começo outro, né? Eu não paro, né? Além dos livros que eu estou escrevendo, também estou à espera da resposta dos editores. Tenho 2 papers que estão... Então, tem um e-book também que foi publicado agora, né? Foi publicado um livro chamado em e-book, que está disponível. Esse é a obra e a arte dos marginais? Não. Não, essa é a obra chamada A Era das Controvérsias. A Era das Controvérsias. Da editora Fênix. Qualquer pessoa interessada, abre o site da editora Fênix. Pessoal, depois, no final do programa, tá? Nós vamos passar para vocês. Vai estar lá na legenda, né? No YouTube, uma listinha dos livros.
E se o professor Jacques Weinberg nos permitir também até o contato dele, então quem se interessar e quiser saber um pouquinho mais sobre as obras, entrevistá-lo, contratá-lo ele para palestras, enfim, vai estar lá o contato do professor Jacques também. Ótimo. Jacques, me diz uma coisa, dentre tantos assuntos, assim, tantas coisas que o senhor tem feito, né? Para quem está em casa nos assistindo agora e quer estudar mídia, e quer estudar comunicação, e quer, né, poder entender um pouquinho mais de forma até cultural e social desses movimentos que estão acontecendo, tem algumas referências, fora os seus livros, né? Que o senhor gostaria de trazer, por exemplo, para alguém que está começando a entender, quero fazer relações públicas, ou quero fazer direito, ou quero fazer psicologia, né? Tem alguns, assim, livros de início de jornada que o senhor sempre indicou para estudantes que estavam com dilemas e, além do seu livro, né? O que o senhor indica para quem está Depende, se se a pessoa conhecendo? tem mais uma vocação mais aplicada, ela quer fazer coisas. Uma das coisas que atrai os alunos a FAMECOS é o fato de que o jornalismo e a publicidade ajuda as pessoas a fazerem algo com as mãos. Eu tenho uma teoria sobre as mãos. Toda a carreira que ajuda a pessoa a escrever ou a editar, ela tem mais alunos que as carreiras que implicam em pensar. Então, esse é um dos... Quando assim, podia dar alguns exemplos? O jornalismo implica na arte da escritura, né? Então, tu coleta informação e tu tem que processar a informação. Processar implica em fazer sentido dos dados que tu coletou. Então, é um ato criativo, né? Até no primeiro episódio nós falamos sobre isso, né? Que eu entrevistei uma maquiadora e uma pessoa, não sei se o senhor chegou a ver um pedacinho, né? Maquiadora, gastronomia. Exato. Musicista. Musicista. Então, são áreas que implicam em fazer algo com as mãos. Faz algo com as mãos, aquilo atrai, as pessoas se realizam em fazer coisas. As disciplinas que não têm muita objetividade aplicada, que não transformam ideias em algo real, elas têm menos poder de atração dos jovens. Então, o jovem que vai para essas áreas mais teóricas tem que ter uma certa vocação filosófica, uma vocação teórica que nem todos têm, né? Então, depende muito do que o aluno, o que o jovem deseja naquele momento, né? Alguns vêm para estudar comunicação porque querem aparecer na televisão, por exemplo. Eles querem ser celebridades, né? Querem ser famosos, né? Eles querem, então tem um fenômeno aí de aparecer em algum lugar. Eles querem que todo mundo comente a aparência delas. Isso com o tempo desaparece da vida, deixa de ser importante, né? Porque hoje não é muito difícil não aparecer. Tem tantas coisas que a gente pode fazer para aparecer, né? Tem algumas pessoas que, ao contrário, estão querendo desaparecer, né? Ficar na penumbra, que é um lugar de descanso, que estava falando, de paz. Existem certos movimentos reativos a essa excitação cotidiana. Existe um movimento chamado Slow Living. Slow Living, isso aí. Né? Muito famoso, inclusive, até na Europa, né? No mundo todo. A ideia é de levar a vida de uma forma mais... podemos chamar de humana, curtir mais a natureza, passear mais com os filhos, no meu caso com os netos. Agora eu tenho um cachorro, o cachorro transformou a minha vida. Eu não gostava de cachorro, né? Aí um dia a minha mulher resolveu trazer o cachorro. Eu disse, não, isso vai entrar em votação na família. Chamei os netos, os filhos, fizemos uma votação, eu era contra. Perdi a eleição de 5-1, né? Todo mundo, eu ameacei eles, o cachorro, e todo mundo me dispensou e queria um cachorro. Ainda bem que eu perdi, porque eu estou apaixonado pelo cachorro, e descobri a linguagem canina. Né? E é um afeto. Os pequenos prazeres, né? Então, são os pequenos prazeres. Isso eu acho que a maturidade dá para a gente, né? Encontrar prazer nas pequenas coisas. Os jovens adolescentes querem grandes excitações. O extraordinário. O extraordinário, excitação máxima, né?
Isso também, aos poucos, vai diminuindo, as pessoas vão amadurecendo. Então, eu estou nessa fase, né? Então, eu estou nessa fase de encontrar prazer nas pequenas coisas, a gente vai aprendendo a viver dessa maneira. E já mesmo sendo uma pessoa que trabalha bastante, né, com raciocínio lógico, com o intelectual, com o teu cérebro, com a tua mente, né? A gente vê hoje em dia também, até a Famecos tem uma cadeira sobre isso, a gente chegou a comentar, né? Quando as pessoas estão em transição, uma das coisas que eu falo para alguns alunos meus e clientes e até um amigo meu, um cliente meu da Vale do Rio Doce me falou sobre isso. Ele se chama, agora esqueci se é Augusto. Ai, meu Deus, depois eu pesquiso e passo, tá, pessoal? Mas ele me falou que uma expressão muito boa é ir ver com os pés. Né? A função do movimento, de se colocar na presença, no corpo, a potência, a sabedoria da inteligência, da presença, do movimento, né? Da postura, enfim. Como é para ti isso, sendo um cara altamente intelectualizado, trabalhar com a tua presença física? Nós chamamos isso de experiência. Né? Experiência? É experiência. Boa. A palavra, teoria da experiência. Andar com os pés nus. Ir ver com os pés, isso. Andar com os pés nus sobre o solo da terra. E esse é o fascínio do turismo, né? Com as mãos também, você falou. Com as mãos, com os pés. Por que o turismo é a maior indústria do mundo? O turismo é uma indústria mais poderosa que a indústria das armas e a indústria do petróleo. O turismo? O turismo. É a maior indústria. A qualquer hora do dia tem 500 mil pessoas no ar voando. Uhum. Essa ideia de brincar de Indiana Jones é fascinante. As pessoas não voltam igual de uma viagem, né? Levar até o corpo e a si levar mesmo o corpo para experimentar. E sentir no corpo emoções, né? Isso é muito poderoso. Então, o construcionismo é um pouco essa ideia. Tu constrói saber a partir da experiência. Então, é muito importante ter experiência. Então, o mundo dos livros não é suficiente. Tu tem que viver, ter experiências. Se tu é um jovem, é bom botar as mochilas, porque essa é a fase da mochila. Eu estou na fase do Sheraton, né? Do Sheraton, né? Mas eu já tive a fase da mochila. Né? Eu achei que o senhor fosse falar da fase do charuto. Não, eu não fumo. Eu não fumo, mas eu já tive a fase da mochila. Da né? mochila. De brincar de Indiana Jones, circular no território, vivenciar, descobrir coisas que a gente não sabe. E depois fazer teoria sobre isso. Só pode fazer teoria sobre algo que tu viu e não sabe explicar. Então, essas são duas formas de conhecimento. O conhecimento que é consequência da experiência vital e o conhecimento, digamos assim, teórico, que é fazer sentido da experiência que tu teve. Né? Então, todo tipo de experiência social ela é relevante para o saber humano. A gente aprende muito observando os outros, convivendo com os outros. Uhum. Veja o caso das crianças, né? Que entram na pré-escola, terminam na pré-escola, o vocabulário delas explodiu. Né? O jovem entra numa universidade com cerca de 800 palavras. Ele sai da universidade com cerca de 4.000 palavras. Né? Uau! Uau! Então, pessoas isoladas, tem pessoas que gostam de viver isoladas, tem pessoas que vivem, inclusive, solitárias. Essas pessoas elas perdem uma dimensão da vida que é importante. Enorme. E o senhor chegou a falar um pouquinho sobre também coisas muito boas que estão acontecendo no mundo hoje, né? Apesar das guerras, né? A gente vê... O senhor falou um ponto que me marcou muito na nossa última conversa off, né? No shopping. Uhum. O professor Jacques me pagou um café, gente. E eu tive o privilégio de sentar com ele por mais de 2 horas. Ele me contou que tinha recém-voltado de Tel Aviv, né, professor? Eu fui visitar o filho. Uhum. E ele me falou uma coisa que me mexeu muito comigo, que os judeus, né, principalmente, estão casando, claro, mais e também tendo mais filhos, né? Então, o senhor me comentou uma cena que eu imaginei na minha cabeça, né, daquelas famílias judias, né, com as crianças, com as trancinhas enfeitadas, enfim. Então, assim, o mundo tem coisas muito positivas acontecendo também, né? Como o senhor vê isso, especialmente ali... Esse é um tema tratado no livro, a crise demográfica. Eu achei muito interessante isso, essa observação sua. A crise demográfica. O país com
menor... Qual a população hoje de Israel? De 10 milhões e pouco. 10 milhões. Então, Israel é um fenômeno particular, porque, em média, as famílias têm 3 filhos, né? Uhum. Mas as famílias, digamos assim, mais tradicionais, mais religiosas, têm 8, 9 filhos, né? E quem gosta de crianças, como é o meu caso, se delicia em ver aquela cadeia de um segurando a mão do outro, cuidando do outro, né? Eu acho isso muito E o bonito. senhor esteve lá na Páscoa, né? Antes. Não, já faz algum tempo, né? Mas eu tenho muito contato, né? Sim. Então, esse é outro tema da modernidade, ou se quiser, da pós-modernidade, né? As pessoas não querem ter filhos. Existem nos países... É um dilema, é um grande dilema, né? É um dilema, está no livro sobre isso, né? Existem lugares em que está escrito na placa do imóvel vazio "No cats, no children". No cats, no children. Que é assim uma como coisa... eu passei agora na Independência ali, vi, né, um flat de 80 metros quadrados com 3 quartos. Eu pensei, meu Deus, como devem ser os quartos? Né? Até as questões da construção civil está se habilitando. Agora, veja essa coisa horrorosa, uma sociedade que cultua o valor de não admitir crianças, que é uma das coisas mais belas que existe na face da Terra. Mas isso é uma epidemia. Hoje, a Coreia, ou acontece alguma coisa da Coreia, em Portugal, na Itália, na França, na Alemanha, né? Na China? A China está enfrentando, curiosamente, a China já não é o maior país do mundo, mais populoso do mundo, hoje é a Índia. Então, esse é um sinal, é um alerta de uma sociedade que não está procriando. E aqui no Rio Grande do Sul nós estamos abaixo das taxas de natalidade. Das taxas de natalidade, que é 2,1, nós estamos com 1,8. Então, existem países que estão envelhecendo. O Japão é uma situação dramática, né? Por isso que o Japão faz não só o Japão, o Canadá faz também um esforço enorme para atrair imigrantes, né? Os descendentes de italianos, que eu acho que é o teu caso, né? São estimulados a terem passaporte italiano, a fazer de nacionalidade italiana. A voltar para as origens. A voltar para as origens. Isso aí. Mas não é só na Itália, né? Nós temos em outros lugares, né? Mas isso é um fenômeno social, é um fenômeno social. Esses países querem pessoas que estejam com o ventre disponível, né? E com vontade de fazer sexo, né? Coisa que também é um problema em alguns países. As pessoas não querem fazer sexo. Eu acho que uma coisa que o senhor falou muito boa também é a dopamina. Depois eu quero ler lá o livro, tá? E também o das controvérsias, né? Das controvérsias. Por quê? O tipo de dopamina que a TV nos dava é diferente das redes sociais hoje, né? Então, até falam, né, que, enfim, as pessoas estão tendo menos relações sexuais e tendo outros tipos de prazer porque elas estão buscando dopamina, né, essa é a orgia das mídias, quase, né? Pessoas mais deprimidas assistem mais televisão, né? Pessoas mais deprimidas assistem mais televisão porque é um companheiro fiel, está ali à tua disposição. Elas estão mais indispostas à convivência social, porque a convivência social tu paga um preço, tu aparece e tu te revela, e as pessoas às vezes não querem se revelar. A gente se revela quer queira ou quer não queira, né? Então o tema da fobia social é um tema epidêmico hoje, né? Muitas pessoas vivem reclusas porque elas não querem se revelar. E já que tu teve nesses, assim, só para falar um pouquinho meu ponto de vista nisso, eu tenho conversas com clientes que às vezes não são sobre transição de carreira at all, sabe? São conversas muito profundas de tipo, Ilden, clientes assim de até mais de 50 anos, né? Que foram casados por muito tempo e estão cancelando na Igreja Católica o matrimônio, pois não tiveram relações sexuais no casamento. Não tiveram, e aí, assim, são pessoas que estão em transição de vida também, mas, assim, eu acho tantos fenômenos nessas conversas, de tantas questões sociais, mentais, psicossociais, que como estudante de RP, depois com a minha pós, né? Mas eu me reinventar para pensar, meu Deus,
eu preciso entender tudo isso que está acontecendo, né? Das pessoas com contato consigo mesma, como indivíduos, né? Tu sabe que a minha... Elas se abrem para nós, para você também, acredito, né? Bom, no meu caso eram mais alunos, porque eu não fazia consultoria empresarial, né? De questões muito Aqui na individuais. FAMEC eu já tive muitas experiências com jovens, né? Alguns me procuravam em particular, conversavam. Alguns dramas pessoais muito graves, eu ajudei alguns, tentei ajudar. Você me falou. Todo professor, há uma diferença, acaba convivendo com jovens, alguns têm vocação para fazer isso, outros não têm, de tratar da vida pessoal do aluno, o seu aluno te procura. Não é a tarefa de um professor, mas tem a função educacional, e alguns têm vocação para isso, fazem isso de uma forma natural, espontânea, o aluno tem confiança no professor. Tu sabes que a minha esposa é terapeuta de família, né? Então, para tratar essa temática da sexualidade do casal, a minha filha também, a minha filha é sexóloga. Então, às vezes os meus almoços na minha família o cara mais analisado de Porto Alegre sou eu, né? O meu genro é psiquiatra. Os meus almoços são um inferno. Já quero dizer assim, qualquer coisa que eu diga, os três olham para mim e fazem assim, né? Porque eles me analisam. Mas esse tema do relacionamento... Tu leva um pouco desses temas para as tuas obras também, ou não? Eu acho que as obras são reflexo da psique do autor. Eu, quando vou ler um livro, a primeira coisa que eu faço é estudar a biografia do autor. Nenhuma obra sai de um forno qualquer. A obra é, de alguma maneira, a expressão do autor. Então, para compreender a obra, tem que compreender o autor e o contexto em qual ele vive e de onde ele viveu. Então, eu me revelo não só falando e aparecendo e convivendo, mas também na forma dos temas que eu escolho e do que eu digo, dos autores que eu me referencio, enfim, tudo isso é revelador, né? Então, esse tema que nós estávamos nos referindo anteriormente, da demografia, é um aspecto muito revelador, né? Porque ter filhos é um ato de doação, né? E tu é pai e avô para sempre. Para sempre, sim. Então, as pessoas, às vezes as sociedades, elas não estimulam muito essa ideia da doação. São sociedades hedônicas, a busca do prazer constante. E essa é uma crise que muitos países vivem, né? Se o teu ambiente é muito individualista, que é um dos temas também tratados do livro, que não é muito o perfil da sociedade brasileira. Nos rankings internacionais que se faz, o Brasil é considerado uma sociedade que está entre o individualismo e o coletivismo, né? Nós gostamos da convivência das famílias extensas, coisa que não é comum em muitos lugares. Em muitos lugares do mundo, os netos nunca veem os avós, né? Exatamente. O Natal acabou assumindo esse papel de reunir a família, né? Mas não é muito o nosso perfil aqui ainda, né? Mas em alguns lugares, o Rio Grande do Sul, inclusive, está se encaminhando para isso. As pessoas estão tendo menos filhos, estão se isolando mais. Então, existem iniciativas que são espaços de ponderação, que eu chamo. As igrejas, por exemplo, são muito procuradas porque elas oferecem um espaço de ponderação, um espaço de convivência, um espaço de confabulação, um espaço de... Confabulação, lembro dessa palavra. Um momento em que as pessoas podem ter parceiros parecidos consigo, né? Não é um espaço ameaçador. Por que vai a um templo, sabe que os outros que ali estão são mais ou menos parecidos consigo? Isso é muito confortante, né? Porque eles reforçam a sua própria crença, a sua própria identidade, né? Então, um dos grandes fascínios da universidade, das escolas, é a convivência, né? Por isso que é importante as crianças irem para a escola, né? Porque elas convivem, elas aprendem a conviver com as outras crianças, com os outros jovens, né? Isso é fascinante, isso é mágico, né?
E a sociedade cria espaços de ponderação, como momentos de terapia, de ajudar as pessoas a não se isolarem. E eu penso também, né, essas crianças agora que a gente pode ver, né, que tem um fenômeno social muito forte das crianças que nasceram na pandemia e hoje estão com 2, 3, 4 anos, né? Como elas são diferentes. A mesma coisa as crianças que passam pela dor da guerra, né? Muito cedo na vida. Essas questões de grandes... Elas têm... Mesmo que elas não entendam e não administrem isso, né? Quimicamente, ali, intelectualmente, enfim. A gente viu muito isso no interior de Bento Gonçalves, em Santa Teresa, né? Ali com as enchentes, as crianças que tinham 5, 6 anos e hoje estão com, né, 8, 9 anos, né, como elas administram a mudança depois de ter passado por um fato muito isolado. Esse é o que nós chamamos de impacto do trauma, né? O impacto do trauma, isso. Seja qual for o tipo de trauma, né? A gente supera o trauma com o tempo, né? O trauma não é um mal-estar que perdura a vida toda. Tu tem que, na medida que tu encontra algum grau de estabilidade, de paz, de conforto, tu vai manejando com aquela experiência e tu acaba se restabelecendo, né? Mas não há a menor dúvida, né, que o trauma, às vezes o trauma é intergeracional, né? As histórias familiares, né? Tu passa de uma geração a outra, né? Os conflitos se eternizam às vezes porque os netos assumem as dores dos avós, né? O Gabor Maté, não sei se você já ouviu falar do Gabor Maté. Ele é um pesquisador médico, né? Canadense. Ele fala sobre isso, que o trauma ele não é revelado pelo que aconteceu, que pode ter durado 3 segundos, mas ele é revelado e ele perdura pelo não falar, por não transmitir o que aconteceu, por não ter um ouvinte naquela questão do trauma que absorveu, ou, enfim. Gabor Maté, O Mito do Normal, pessoal, um livro muito bom sobre como entender trauma, né? E chamar trauma de trauma, na verdade, né? Exatamente. Quando a gente encontra a palavra adequada para o que a gente está sentindo, é um alívio, né? Um alívio. Sim. Isso também está tratado no livro, né? Que é o que você fala que a igreja, que esses novos templos de reunião estão... As confrarias. As confrarias. A rede social é isso também, né? Mas encontrar a palavra que define o que a gente está sentindo é um alívio, né? Porque às vezes tu sente alguma coisa e não sabe bem o que é, né? Então esse é o que nós chamamos de poder da palavra, né? Então, conversar com alguém é importante sempre e essas conversas ajudam tu a fazer o diagnóstico, né? Se organizar. Alivia o diagnóstico, alivia o paciente e alivia o médico, né? O médico também fica aliviado porque ele sabe do que se trata, né? Às vezes a gente sente coisas, a gente não sabe bem como definir o que é aquilo que tu está vivenciando, né? Então, por isso que é importante ampliar o vocabulário, né? Eu sempre dizia isso para os alunos. É importante bater palmas para o momento que tu encontra uma palavra que não conhece e correr para o dicionário, é um momento de iluminação. As pessoas às vezes encontram uma palavra que não conhecem e não correm para o dicionário, né? Mas decifrar uma palavra é uma possibilidade nova de fazer conexões entre ideias que tu não fazia anteriormente, né? Então, quanto mais amplo o vocabulário melhor tu pensa, né? Porque as palavras possibilitam insights e aliviam as pessoas. Muito bom. Por isso que falar é importante. Muito bom. Jacques, só finalizando um pouquinho, quero deixar 2 recados, tá? E primeiro, gente, eu queria falar de um apoiador nosso, que é a Casa Todeschini. Esse é um espaço de alívio e de descanso, né? Em São Valentim. Os proprietários são a Ivete Menegoto Todeschini e o seu Genor. Eles são as pessoas que tu vai lá numa terça-feira à tarde, eles estão fazendo chimia, que a gente fala, né? Geleia, marmelata, né, de goiabada, de figo, produzindo o próprio vinho. E eles me cederam hoje uma garrafa de um vinho que depois eu vou presentear a família do Dr. Jacques, de uva Isabel, né? Então, atrás ali da casa de eventos, né, tem as próprias parreiras, eles fazem o próprio vinagre, né, de vinho. Deve ser uma pessoa muito feliz, porque fazem muitas coisas. Fazem muitas coisas. Mexem com as mãos. Com as mãos.
Sim. Por isso que é importante os avós cozinharem com os netos, né? Muito bom, né? Eu vejo a minha esposa cozinhando com os netos. Os netos vibram com aquele momento, é muito Amo, bom. amo. E é engraçado porque ela fez um jantar de miúdos para nós, né? E me lembrou muito daqueles quadros do pintor Rembrandt ou Van Gogh, né? Que é os comedores de batata, né? Quando as grandes guerras aconteciam, as pessoas não tinham o que comer. Então elas comiam o que elas plantavam, as batatas ali. Mas quando tu volta para esse básico de poder comer o que tem ali na mesa, o que foi, né, o que estava vivo há um dia anterior e está ali agora na tua frente, né? É esse encantamento pelo simples, esse prazer que é longínquo, sabe? Essa coisa assim de estar ali na terra presenciando as coisas da terra. Então, se você quer conhecer em São Valentim, a casa toda skinny, entre ali e eu vou colocar depois na legenda do vídeo mais detalhes sobre como fazer as visitas, como presenciar essa família que nos abre tanto espaço de sossego e pausa em Bento Gonçalves. Professor Jacques, para finalizar a nossa conversa, que foi muito boa, enfim, gostei muito, eu queria que o senhor usasse uma palavra no hebraico. O senhor falou muito da importância da palavra nessa última frase, né? E, de certa forma, falou também desse alívio, né? Então, para mim, é um prazer e um alívio poder integrar o meu conhecimento e entender também toda essa jornada de muita superação, de muita riqueza intelectual que o senhor traz para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, né? E poder, enfim, me passar um pouco disso também. Eu queria que o senhor trouxesse uma palavra do hebraico para deixar um recadinho para quem está em casa e também está buscando esse alívio, está buscando esse ambiente interno de não fazer, né? De rest. Queria que o senhor trouxesse uma palavra no hebraico que simbolizasse hoje Tem uma isso. palavra que o hebraico ela funciona com raízes, né? Então a palavra davar, ledaber, davar, daber, ela tem Lavar, tem duplo sentido, né? Ledaber, ledaber. ledaber significa falar, conversar. E a mesma raiz surge uma outra palavra que é davar, que é coisa. Então falar é uma coisa. É uma coisa concreta, né? Ela não é algo artificial. Ela produz efeitos existenciais. Então, Muitos. a ideia da conexão, da comunicação é bíblica, né? Porque está inserida na ideia da criação do mundo, né? Bereshit bara Elohim et haaretz ve'et hashamayim. No início, Deus criou a terra e o sol através da palavra, né? Então, essa é a primeira frase do Gênesis. Né? E assim todas as coisas foram criadas. E né? assim todas as coisas foram criadas. É o poder da palavra, da origem, né? Então, essa relação com o mundo do relacionamento, com o mundo da criação, a família, as crianças, das avós. Da chimia. Da né? chimia. Tu falou a palavra chimia, que se usava na minha casa, eu me lembrei da minha avó. Chimia. A minha avó era uma imigrante da Turquia. Daí veio meu sobrenome Alcalay, né? Nascida em Kiev. Não, nascida uma avó paterna era de Kiev, fugiu dos pogroms da Rússia, da Ucrânia, na época que pertencia à Rússia, à União Soviética. Fui parar em Bagé, né? Meu pai, uau! E a minha avó materna, a vovó Zelda, imigrou da Turquia, fugindo nos anos 20 das guerras da Turquia, e era para desembarcar em Rio Grande, mas ela se perdeu e desembarcou por equívoco em Montevidéu, onde ela ficou perdida 3 meses, até chegar no Brasil, que era o destino dela. Não são histórias excepcionais. A gente pega as histórias dos imigrantes todos, são histórias épicas. Né? Eles nem sabiam, como você falou antes, a palavra para traduzir tudo isso, né, Jacques? Não sabiam. Minha avó falava ladino, né? Minha avó materna, que é um espanholado medieval. Minha avó falava várias línguas, mas o ladino é uma língua judaico-espanhola, então isso permitia ela se comunicar. E a gente pega as histórias dos imigrantes em geral, não só os imigrantes judeus, italianos, alemães, são histórias épicas. Né?
E para uma sociedade como a nossa, hedonista, com prazer imediato, é difícil compreender como essas pessoas manejaram o grau de sofrimento e de esforço que elas tiveram que fazer e não titubearam em ter filhos. Essas famílias todas tinham muitos filhos. 12, 13 filhos, 12, muitas 13, vezes, exato. Os Weinberg, por exemplo, foram 7 irmãos, né? Você, então, é uma família de 7 irmãos. Dos meus pais, do meu pai, né? Nós já estamos reduzindo. Eu tive 2 filhos, né? Mas eu tenho muitos colegas, amigos, que decidiram não ter filhos, né? E às vezes é curioso, né? Porque a gente começa a ter uma relação com os cães como se fossem filhos da gente, né? A linguagem vem pro papai, vai com a mamãe, a gente começa a projetar nos animais, gatos, cachorros. Plantas. Um afeto que a gente deveria, ou poderia, não deveria, poderia projetar nas crianças. Eu sou fascinado por crianças. Eu vou pelo mandamento bíblico que diz pro urvu crescer e multiplicai-vos, né? Pro urvu. Uau, que forte. Então, crescer e multiplicai-vos, né? Porque Pro urvu. A infância, os filhos que lindo são... Isso. Que lindo! As crianças são a gente se projeta nas crianças, a gente vê as crianças crescendo e vê como elas carregam consigo uma bagagem que tu deixou no mundo uma marca, né? Enfim. É muito especial. Não, é muito especial essa etimologia das palavras, porque quando você fala em português tem uma força. Quando você fala em hebraico, tem outra força, né? Você fala menos em poucas sílabas e fala com mais força, eu sinto. Então, é engraçado, é como se você trouxesse toda a tua... Né? Só para explicar, eu sou fluente em hebraico, por isso que... Então, muito forte. Saber uma outra língua é pensar o mundo de outro jeito. A gente não aprende só uma língua, a gente aprende uma cultura. Então, a gente não pensa da mesma forma em inglês e português, a gente pensa diferente. Então, isso também tem uma teoria para isso, né? Que as línguas controlam a forma de raciocínio que as pessoas... Então, a diferença cultural, o fundamento da diferença cultural no mundo é a língua, né? Tem jovens que nunca aprenderam língua alguma. O Kasper Hauser, que ficou enclausurado num sótão de uma casa até os 14, 15 anos de idade, não falava língua alguma. A pergunta que a gente faz em teoria da comunicação, o que ele tinha? Ele tinha hardware, mas não tinha software. Então, a dificuldade que ele teve é fazer sentido... Quando ele ouvia um ruído, ele não sabia o que aquele ruído significava. A teoria da semiologia, semiótica, está baseada nisso. Isso. Então, é muito interessante ver, à medida que as crianças vão aprendendo linguagem, como elas começam a pensar mais rapidamente. Então, por isso que eu digo, aprender palavras permite tu pensar mais rapidamente, mais eficientemente, e a chegar a conclusões mais claras e que te ajudam a viver. Ao mesmo tempo, também a gente vê, né, na própria metamorfose do Kafka, né, aquele início, eu comecei a ler um pouquinho assim, depois parei, achei bem denso, mas a gente vê a questão dele se transformando num inseto, sonhando, não sei se era um arquétipo, né, mas ele se sentindo um inseto na cama ali e tal. A gente vê que a indústria da mídia também, ela tem usado muito desses atributos visuais, da cor, das musiquinhas, para captar nossa atenção, como a nossa criança interior tá captada ali, né, porque é gostoso passar aquele tempo fazendo assim com o dedo. A luta, né? Isso aí nos levar para uma outra entrevista. Enfim, mas é muito interessante isso, né? A gente poderia falar muito sobre isso, o poder simbólico da linguagem. Da linguagem. Né? O que nós chamamos de economia da atenção. Vamos marcar mais uma. Topas? Topo, claro, estou à disposição. Eu já te disse, a hora que sempre estou à disposição. Pessoal, então assim, eu queria agradecer, professor Jacques, pela tua vinda, retorno a Famecos. O público em casa acho que apreciou muito. Eu tenho certeza que, enfim, os teus insights, eles são atemporais, né? Então, toda essa tua
bagagem, tanto de mochileiro como agora de Hilton, ou como você falou que é do... Não, agora estou na fase Sheraton. Sheraton. Não mais da mochila. Não mais da Agora, pelo menos, o mochila. hotel tem que ter 4 estrelas. Enfim, são bagagens que nos levam a cenários presentes, de futuro, de um passado não tão distante, né? Mas que contribuem muito com quem assiste o nosso canal. A fundamentação desse canal tem muito a ver também com trazer um pouco de histórias de transição de carreira, de identidade, de associação do eu com esse todo aí imaginário, real ou não, que está acontecendo no mundo, né? Então, muito obrigada pela tua presença. É um prazer. Agradeço também aos teus filhos, à tua esposa, e espero que você retorne em breve. Muito obrigada. Okay. Obrigada, professor. Um abraço a todos.